Imagine um homem que arriscou absolutamente tudo pela sua fé. Um homem que foi apedrejado, preso, traído inúmeras vezes, mas que nunca, jamais desistiu da sua missão. Esse homem é o apóstolo Paulo. E o livro que ele escreve aos Gálatas não é apenas uma carta. É um grito de alerta, um manifesto apaixonado pela liberdade que encontramos em Cristo. Gálatas não é uma leitura leve. É um texto carregado de emoção, autoridade e, acima de tudo, urgência. Paulo está indignado, com uma santa indignação. E o motivo? A igreja da Galácia, uma região que hoje faz parte da Turquia, estava se desviando perigosamente da verdade pura e simples do Evangelho. Logo no início, no primeiro capítulo, Paulo vai direto ao ponto, sem rodeios. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você consegue sentir o peso, a dor nessas palavras? Os Gálatas tinham recebido a mensagem mais libertadora que existe. A salvação é pela fé. Crer em Jesus era o suficiente. Mas, de repente, falsos mestres, que ficaram conhecidos como judaizantes, surgiram no meio deles. Eles começaram a pregar que crer em Jesus não bastava. Era preciso também seguir os rituais judaicos, como a circuncisão e as regras da lei de Moisés. A reação de Paulo é a de um pai que vê seus filhos sendo enganados, levados para um caminho de escravidão. Com a alma em chamas, ele escreve uma das frases mais fortes de toda a Bíblia. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Em outras palavras, isso é amaldiçoado. Para Paulo não existe meio termo, ou é a graça de Cristo, ou é engano. E para reforçar sua autoridade, ele deixa claro: o evangelho que ele prega não foi aprendido de homens, mas revelado diretamente por Jesus Cristo, naquele encontro transformador no caminho de Damasco. No segundo capítulo, a tensão aumenta. Paulo nos mostra que a verdade do evangelho está acima da reputação de qualquer pessoa. Não importa quão importante ela seja. Ele narra um confronto direto que teve com ninguém menos que o apóstolo Pedro. Acontece que Pedro, quando estava com os gentios, os não-judeus, comia com eles, agia livremente. Mas quando um grupo de judeus mais rigorosos chegava, ele se afastava, com medo de ser criticado. Ele estava sendo hipócrita. Paulo o confronta publicamente, na frente de todos. Ele diz: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que cena poderosa! Isso nos mostra que até os maiores líderes podem errar e que a verdade da graça precisa ser defendida com coragem, sem medo. É nesse contexto que Paulo resume o coração da fé cristã, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele conclui com uma declaração que define a vida cristã. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência de Gálatas. A nossa vida não é mais sobre tentar agradar a Deus com o nosso próprio esforço, mas sobre permitir que Cristo viva através de nós. Avançando para o capítulo 3, Paulo se dirige aos Gálatas com uma pergunta retórica, quase um desabafo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A palavra fascinou aqui tem o sentido de enfeitiçou. É como se ele dissesse: como vocês puderam cair nesse feitiço, nesse engano espiritual? Ele os lembra que eles receberam o Espírito Santo não por cumprirem regras, mas por ouvirem e crerem na mensagem da fé. E para provar seu ponto, ele usa o maior exemplo de todos: Abraão, o pai da fé. Paulo lembra: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a salvação sempre foi pela fé, desde o princípio dos tempos. A lei de Moisés, veio muito depois,
e seu propósito não era salvar, mas mostrar o pecado como um espelho que revela a nossa sujeira. Paulo explica que a lei funcionou como um tutor, um guia temporário, até a vinda de Cristo. Mas uma vez que Cristo veio, a fé assumiu o lugar do tutor. E é aqui que ele faz uma das declarações mais revolucionárias para o mundo antigo e para nós hoje. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E continua, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo, todas as barreiras sociais, raciais e de gênero que dividem a humanidade são derrubadas. Somos um só povo, uma só família, unidos pela fé. No capítulo 4, Paulo aprofunda essa metáfora. Antes de Cristo, éramos como crianças menores de idade, herdeiros, mas sem acesso à nossa herança. Vivíamos sob regras como escravos. Mas agora, em Cristo, fomos adotados como filhos maduros, com plenos direitos. E ele escreve algo de uma beleza comovente. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A palavra Abba é um termo aramaico de extrema intimidade. É como uma criança pequena chamando papai. O cristianismo não é uma religião fria de regras e rituais, mas um relacionamento de amor profundo e real com nosso Pai Celestial. Mas a alegria de Paulo se mistura com a dor. Ele expressa sua angústia de pastor. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o clamor de um pai espiritual que sofre ao ver seus filhos sendo enganados e se afastando da liberdade. A luta de Paulo não era por doutrinas frias, mas pela formação do caráter de Cristo dentro de cada pessoa. E chegamos ao clímax da carta, no capítulo 5. Aqui, a voz de Paulo ecoa com toda a força. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Liberdade. Essa é a palavra-chave. Ele alerta que tentar ser justificado pela lei é se separar de Cristo, é cair da graça. Então ele resume toda a lei de uma forma surpreendente. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira liberdade cristã não é a liberdade de fazer tudo o que queremos. Isso é libertinagem. A verdadeira liberdade é ter o poder através do Espírito Santo para amar de verdade. Paulo então descreve a batalha que acontece dentro de cada um de nós. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ele contrasta as obras da carne, imoralidade, inveja, ira, discórdias, com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste atenção, é fruto no singular, não são frutos. É um único fruto com 9 sabores. E o mais importante, esse fruto não é produzido pelo nosso esforço. Ele brota naturalmente de uma vida de comunhão com o Espírito Santo. O cristão verdadeiro não é aquele que se esforça para ser bom, mas aquele que permite que o Espírito produza bondade através dele. Finalmente, no último capítulo, Paulo nos traz conselhos práticos para viver essa liberdade em comunidade. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A liberdade cristã não é individualista. Ela se manifesta em amor prático, em ajuda mútua, em ser uma família que se apoia, e ele deixa um princípio universal. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se semeamos para a nossa carne, para o nosso egoísmo, colheremos destruição. Mas se semeamos para o Espírito, guiados por ele, colheremos a vida eterna. Paulo encerra a carta com uma declaração pessoal e poderosa, muitas vezes escrevendo com sua própria mão em letras grandes.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, o que realmente importa não são os rituais, a aparência externa, mas ser uma nova criação em Cristo. A cruz, o símbolo da nossa vergonha, se torna o símbolo da nossa maior liberdade. O livro de Gálatas é o grande manifesto da graça. É o grito da liberdade cristã que ecoa através dos séculos. Ele nos lembra que não somos escravos da religião, da culpa ou de regras humanas. Somos filhos amados de Deus, livres para amar e para viver guiados pelo Espírito. Paulo defendeu essa verdade com sua vida, porque ele sabia que se a mensagem da cruz for distorcida, tudo o mais se perde. Gálatas nos chama hoje a abandonar toda tentativa de nos justificarmos por nós mesmos e a abraçar a liberdade gloriosa que temos em Jesus. Se esta mensagem sobre a verdadeira liberdade em Cristo tocou o seu coração, se você deseja viver essa vida livre da escravidão das regras e cheia do poder do Espírito, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilhar este vídeo com alguém que precisa desesperadamente ouvir que Jesus não veio para nos aprisionar em uma religião, mas para nos oferecer uma nova vida de liberdade, amor e graça. Muito obrigado por assistir e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o seu espírito. Amém.